Amém. Glória a Deus. Como é bom estar na casa do Senhor. E o Senhor está em busca dos adoradores que o adorem em espírito, em verdade. Né? Eu creio que, às vezes, você não se acha tão cantor, tão adorador com a sua voz, mas Ele está em busca do teu coração. Então, que momento precioso esse aqui, estar adorando ao Senhor. Eu queria primeiro que colocasse aqui o versículo Hebreus 4:12. Eu queria que você se colocasse de pé. Amém? Amém? Vamos declarar em voz alta? Porque a palavra de Deus é viva. Repita comigo, vai. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Amém, amém. E em 2 Timóteo 1:7, coloca para mim, por favor. Amém. 2 Timóteo. Vou ler, tá? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, algumas versões diz medo, mas de poder, de amor e de moderação. Agora você vai declarar para você mesmo. O Senhor não me tem dado espírito de covardia, e sim de poder, de amor e de moderação. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Porque ela é viva, ela é eficaz, ela separa a alma de espírito, junta de medula. Só ela é capaz de discernir os sentimentos e os propósitos do coração, Pai. Então, amados, a palavra de hoje é exatamente 2 Timóteo 1:7. E a gente vai viver algumas coisas que, sim, o Senhor deixou as Escrituras para que a gente aprendesse algo. Ele deixou um manual de sobrevivência rapidinho, que é a palavra dele. Não gosto de pegar a palavra no celular. Essa palavra é o manual de sobrevivência do ser humano na Terra. Ela muda o nosso destino, ela mudou a nossa sorte. E ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? Então eu só quero trazer Então quando ele fala porque a palavra de Deus é viva. Ela é viva onde, gente? Em cima do móvel? Aberto no Salmo 91? Ela é viva dentro de nós. Tá certo? Ela é eficaz. Eu imagino sempre eficaz, assim. Sabe aquelas flechas de tecnologia, assim, que o cara é uma precisão absurda, que atinge 150 metros, é surreal. O cara vai, atira e acerta no meio da maçã. Essa é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz. Ou seja, não tem dúvida. Ela não erra o alvo. Ela é eficaz. Ela é mais cortante do que espada de 2 gumes. Ou seja, ela corta para mim, ela corta para quem recebe também. Então eu creio que hoje
Aprove o Senhor que estivesse trazendo aqui a palavra, mas a gente sabe que quem transforma não é o mensageiro, e sim a mensagem. A palavra é que traz vida dentro de nós. Humanamente impossível devo dar alguma coisa para vocês que venha de mim mesmo para poder prosperar em algo. Então, assim, é da parte do Senhor. Ela separa ao ponto de dividir alma de espírito. Alma, psique, ou seja, a nossa vida no microcosmo, que você nasceu, onde você fez, tudo que você construiu um psique. E aí você tem um padrão de decisão em cima desse psique, em cima daquilo que você cresceu, daquilo que você aprendeu. Mas a palavra de Deus, quando você filtra ela através das suas decisões, você não erra. O homem falha, mas a palavra de Deus não falha. Ela é eficaz. E ela separa a alma de espírito junta de medula e é apta para discernir os sentimentos e os propósitos da onde? Do coração. Porque o coração nosso é o quê? Perverso, enganoso, desesperadamente corrupto. Então, voltando ao texto, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de moderação. O que é medo, gente? Alguém já teve medo? Medo é bom? É bom. Ele limita a nossa vida de não fazer loucura. Então, assim, ele nos freia. Tem um lado positivo? Tem. Né? Eu vou atravessar aqui no meio da rua, não tenho medo? Pô, cuidado, você vai ser atropelado. Então, uma coisa interessante, assim, que aconteceu na minha vida, a gente tem fazenda no interior de São Paulo, tinha fazenda, e aí meu tio tinha uma fazenda na Serra da Mantiqueira, e eu ia com os primos para lá, e a gente desbravava as cachoeiras e pulava os lugares mais loucos, mais altos. Quando a Cláudia engravidou, foi a voz do Espírito Santo, gente. Eu não era insano, não, mas eu pulava de uns lugares assim que a gente meio desbravava, ia descobrindo. Enfim. Aí, e um dia, agora você não está sozinho. Veio um medo, veio um temor. Agora você tem um filho. Então o medo nos dá responsabilidades. Esse é um medo bom, mas tem um medo nocivo. Então a gente vai falar um pouco desse medo nocivo. O que ele faz? Ele nos traz consciência de perigo, ele nos traz terror, ele nos traz uma ansiedade irracional. Isso é nocivo. Ansiedade irracional. Eu me lembro bem de um fato que aconteceu, um atentado que teve na Champs-Élysées, na França. Gente, eu sempre falo isso para os meus filhos, assim, quando tem uma situação de terror, alguma coisa, para onde eu vou, o que eu devo fazer? Eu não posso sair correndo como uma boiada irracionalmente porque eu estou com medo. Eu preciso saber o que eu vou fazer, tomar uma escolha certa. Então, naquele episódio da França, as pessoas, o caminhão, os terroristas vinham num caminhão, e ali é como se fosse o aterro do Flamengo. Existe uma pista na frente, existe um canteiro gigantesco para a direita e para a esquerda. Todo mundo correu numa direção só. O que aconteceu? Muita gente morreu ali. Se parasse um pouquinho, ia para o lado. Deitava debaixo de um canteiro, o cara ia embora. Então, esse medo irracional, ele é nocivo para a gente. E a gente vai ver aqui nas Escrituras que Deus deixou um manual para a gente aprender com pessoas que foram usadas por Deus de uma maneira poderosa e sobrenatural. E o que gera fisiologicamente o medo dentro da gente? Então, a covardia significa ausência de coragem. E o que acontece quando a gente tem medo? Taquicardia, hiperativação da frequência respiratória, né? Sudorese, espasmo muscular, mal-estar, náusea.
Isso tudo acontece. São reações fisiológicas, por uma descarga adrenérgica que você teve com alguma situação. E o Senhor falou o quê? Eu não te dei espírito de medo, de poder, de amor e de moderação. Então, o Senhor nos tirou do império das trevas, nos colocou no reino dele. Nós não somos mais de nós mesmos, nós somos dele. Aquele que vem após mim, pega a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. A nossa vida está na mão do Senhor. A gente tem que ter essa consciência de quem nós somos no Senhor. Cada fio de cabelo que cai da nossa cabeça, Ele sabe. Se alguma situação aconteceu na nossa vida de medo, de alguma situação, Ele está no controle. Não se desespere. Não se desespere. Amém? E a gente vai ver então o poder, né? Então assim, Jesus, a palavra de Deus diz, quando ele falou para Paulo, né? A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Isso está em 2 Coríntios 12, 9. Muitas vezes, quando a gente está na nossa humanidade, na nossa necessidade, a gente vai recorrer a quem? Ao Senhor. Porque o poder dele vai se manifestar onde? Na nossa fraqueza. A gente tem que depender do Senhor para todas as coisas, para todas as situações. Então o poder, Ele nos deu poder. Em Lucas 10, 19, você pode colocar para mim, por favor? Lucas 10, 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Então assim, Ele nos deu poder para pisar serpente e escorpião. Existe uma autoridade que o Senhor nos deu acima de todas as coisas, e o reino espiritual sabe disso. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, o Senhor nos justifica. Não podemos, não temos que temer. Então o poder, Ele nos deu um poder para todas as coisas, nele. Não é na minha força, sou saradão, faço uma academia, não é esse poder. Esse poder é efêmero, não serve para nada, mas é um poder que se manifesta nele. Então, nos deu poder para pisar serpente e escorpião e não nos faria mal algum. O amor. Em 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Amém? E ele diz assim: o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Olha que loucura isso, gente. Então nós precisamos saber e entender quem nós somos em Jesus. O amor dele nos encontrou. E quando ele fala assim, o medo produz tormento. Não produz tormento? Você fica com aquela coisa virando. Mas aonde a gente vai procurar a solução e o refúgio? Na palavra, na oração, na declaração da palavra. Se existe uma arma que é poderosa contra o reino espiritual, irmãos, é a palavra de Deus. Quando você ora declarando a palavra de Deus, muda o céu. O que acontece quando você declara a palavra de Deus? O que a gente leu em Hebreus 4,12? A palavra de Deus separa alma de espírito, junta de medula. Tem um momento lá que Davi escreve um salmo, acho que é 43, quando ele fala, porque está batido a minha alma, espera em Deus. Então, o que vai separar minha alma, o meu sofrimento, meu psique, do que eu estou vivendo? Só a palavra de Deus. Quando eu começo a declarar a palavra de Deus,
automaticamente o meu espírito começa a conectar com o Espírito Santo de Deus. E a minha alma fica subjugada ao poderoso Deus. Então é uma atitude que você não vai sentir vontade, nem você falar, cara, estou disposto a fazer isso. Não, mas faça isso. É uma arma poderosa. Eu já tive experiências assim de treva, de orar e de uma maneira poderosa e sobrenatural, o Senhor veio, deu o refrigério e deu a solução. A gente passou um período em Resende. Cláudia tem saudade de Resende. E lá aprove o Senhor que a gente fosse sócio de uma pessoa que era ímpar, o Senhor falou para ser. Então foi uma experiência que eu posso contar pessoalmente para quem tiver essa curiosidade, mas era frenético, irmãos. Era todo dia praticamente eu ia para o monte. E vou contar só uma experiência assim que aconteceu lá, para a glória do Senhor Jesus. Eu estava que nem Elias. A gente vai falar sobre Elias. Estava que nem Elias na caverna. E era uma madrugada. De manhã, eu abri a academia às 6 horas da manhã. E abri, fui, e estava uma névoa. Devia estar, sei lá, 5 graus. Estava uma névoa no morro. Eu fui para lá. E era uma braquiária. Assim, eu deitei no chão, comecei a clamar ao Senhor desesperadamente. Estava difícil aquele dia. Eram dias difíceis ali. E foi uma coisa sobrenatural, sabe, irmãos? Eu comecei a declarar a palavra, e foi uma coisa tão sobrenatural, que era um morro, assim, que muita gente ia orar lá, mas esse dia não tinha ninguém. Quando eu cheguei, não tinha ninguém. E, de repente, eu ouvi um homem, um varão, para mim foi, não sei se foi um anjo ou se Deus enviou aquele varão ali naquele dia. De longe, eu ouvi uma pessoa orando em língua, mas cheio do poder de Deus, assim, uma maneira sobrenatural. Comecei a declarar a palavra, e o Senhor me conduziu lá em Apocalipse, e essa música, ele é o cavaleiro do cavalo branco. Gente, eu tive experiências assim, do sobrenatural de Deus, assim, eu não sei se vocês já viram um toque de boiada, assim, quando a gente toca o gado, e muitas vezes uma vaca corre para um lado, outra corre para o outro, e você tem que dar uma guinada no cavalo, para o cavalo recolher aquela vaca, e você vai para um lado, e assim na roça chama, dá um corcov, fala assim, é o nome que se fala. Os caipiras falam assim, dá um corcov no cavalo, então vira a cabeça dele para cá, dá um tranco no cavalo, fala exatamente isso. E eu senti exatamente isso, assim, quando o Senhor estava ali, e cada vez que ele fazia isso, assim, desbaratava uma legião de demônios, assim, cara. Mas aquele dia eu saí dali muito restaurado pelo Senhor, e assim, foi a palavra de Deus, o Senhor enviou um abençoado ali, e eu saí dali cantando a vitória. Então o Senhor nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Quando a gente tem medo, irmãos, a gente não tem equilíbrio. Existe uma ansiedade irracional. Então, a moderação é o quê? É a prudência, é o equilíbrio, é o bom senso. Quando você está com medo, você perde o bom senso. Então, até como a Cláudia trouxe a palavra aqui na quarta-feira, o fruto é uma tangerina. E os gominhos, então o fruto do Espírito Santo é o amor, a paz, a alegria, a mansidão, o domínio próprio, que é o bom senso, que é a prudência, que é o equilíbrio. Quando você pede isso, então o Senhor nos deu o espírito de quê? De moderação. É um fruto do Espírito Santo, que Ele deixou a nós. Então, quando Ele nos dá o poder de moderação, da gente decidir com sabedoria. A gente não pode decidir com emoção. A emoção vai fazer a gente errar. Amém? Então a gente tem que ter um espírito de moderação. O equilíbrio vem sobre nós. E a gente pede sabedoria ao Senhor. É o toque do Espírito Santo de Deus. É o fruto do Espírito Santo de Deus. Então, a mansidão, o domínio próprio.
E as decisões irracionais nos conduzem à ruína. Amém? Não devemos ser controlados pelas nossas emoções. Nós somos controlados não aquilo que sentimos, aquilo que vemos. Nós somos conduzidos pela fé. Não é fé? Então, se você tem uma emoção, se você tem uma sensação, nós vivemos pela fé. O justo não viverá pela fé? É pela fé que nós vivemos. Em quem? Em Cristo Jesus. Aquela cruz linda, aquele sangue que foi derramado naquela cruz, mudou a nossa sorte. Levou sobre ela toda a nossa maldição, toda a nossa iniquidade. Se Deus permite você passar por luta, tem um propósito. Tem um propósito para aumentar a sua fé, aumentar a sua dependência nele. Mas não se esqueça que Ele te deu poder, amor e moderação. Não te deu espírito de medo. Amém? Eu já falei sobre isso, né? O justo está em Hebreus 10, 38. Pode colocar? Hebreus 10, 38. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Então, assim, é pela fé. Fé em quem? Em Cristo Jesus. Amém? Então, a gente vai ver agora o que o medo causa. A palavra de Deus, gente, é maravilhosa, né? Porque ela verdadeiramente é o nosso manual de sobrevivência. Então, lá em 1 Reis, gente, Elias, eu amo Elias, eu acho demais. O que Elias fez, gente? Fogo do céu, falou que não ia ter chuva, depois falou que ia chover, e teve um momento na vida dele, que uma palavra mudou a rota dele. Estou com medo de Jezabel. Então a gente vai ver exatamente sobre isso. Então lá em 1 Reis, vou ler aqui para vocês, de 36 a 40, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: o Senhor Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és o Deus de Israel, e que eu sou o teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Respondeu-me o Senhor: responde-me, para que este povo saiba que tu és o Senhor, és Deus, e que em ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse Elias: lançai a mão os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então, o Senhor mandou, Elias chamou os feiticeiros, macumbeiros, todo mundo, vamos lá. Existe um Deus em Israel. Desceu fogo no céu, consumiu os profetas de Baal, consumiu o holocausto. Tudo isso aconteceu na vida de Elias.
E teve um momento, aí que aconteceu? Então, assim, depois em 1 Reis mesmo, 17, ele orou para que não chovesse. Depois ele orou para que chovesse. Chega a informação para ele, né, uma carta em 1 Coríntios, aqui, ó, em 1 Reis, só um minuto. 1 Reis 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo aquilo que Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: façam-me os deuses como lhe fez aprouve, se amanhã, a essas horas, não fizeram o que eu tinha feito, o que fizerem com cada um deles. Ou seja, Jezabel mandou um recado para Elias: ó, eu vou fazer com você exatamente o que você fez com esses profetas de Baal. Então, o que eu tiro disso aqui, irmãos? Muitas vezes, depois de uma vitória, depois de um mover sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, o inimigo fica querendo sugerir algo, querendo roubar a bênção, tirar o seu foco. Então, Deus moveu sobrenatural, usou a sua vida de uma maneira poderosa, derramou uma bênção, e vem um lazarento, lança uma palavra meio atravessada, torta. Ou você vai rejeitar isso, vai repreender isso, porque o Deus que fez, que usou a sua vida para derramar toda sorte de bênção, é o mesmo Deus que vai te guardar. E o que Elias fez? Ele deu ouvido a Jezabel. Foi tomado por um medo insano. Ou seja, começou a ter uma consciência irracional. Gente, desceu fogo do céu. Ele liberou uma palavra que não ia chover. Consumiu, matou todos os profetas de Baal. Jezabel lança uma palavra, ele fica com medo. Então, o que é bênção nas Escrituras? Isso pode acontecer com a gente? Pode acontecer com a gente. De que forma isso não vai acontecer com a gente? Se a gente tiver um espírito de poder, de amor e de moderação. Se a gente tiver uma intimidade com o Senhor, estiver se relacionando com Ele em oração, em jejum, em busca, isso tende a não acontecer. Mas ainda que aconteça, o que aconteceu com Elias? Ele vai, se isola na caverna, e o Senhor manda uma tempestade, manda um terremoto, manda sinais, mas o Senhor fala com ele com um sussurro: Elias, o que você está fazendo aí? Então eu não sei como é que você está hoje, eu não sei qual é o seu nível de luta, qual é o seu nível de batalha, o que você tem enfrentado, eu não sei qual é o seu desafio, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui hoje. Eu não sei qual é a decisão que você tomou e que teve um destino que não foi bom, mas o Senhor está aqui hoje. O Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele fala com a gente com um sussurro. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo nesse lugar aí? O que você está fazendo nesse esconderijo? Talvez você não tenha tomado a escolha certa, você não tenha tomado a decisão certa, mas eu dei a você um espírito de poder, de amor, de moderação. O poder que liberta, que te dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões. O amor que cura decisões que foram tomadas na emoção, mas que Ele
Você já chegou a Ele, já pediu perdão, Ele já lançou isso no mar do esquecimento, Ele já não se lembra mais. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. E Ele te deu um espírito de moderação, de equilíbrio, através do Espírito Santo de Deus. Então, Elias toma uma decisão totalmente irracional por causa de uma notícia. Mas o Senhor tira ele de lá, ele volta, e Jezabel manda matar o dono da vinha, através do seu marido Acabe, enfim, depois Elias volta e Deus restaura todas as coisas. A gente vai ver uma outra passagem, que o Senhor deixou para a gente aprender isso através das Escrituras. Em Lucas 24, olha isso, irmãos. Mulheres que andaram com Jesus, que viu Jesus operar milagres, então, em Lucas 24, diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de terror. Baixando os olhos para o chão, e eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. O que o Senhor falou? O que o Senhor falou? Importa que eu seja morto, mas eu vou ressuscitar. Essas mulheres chegaram ali e não viram o corpo de Jesus. Elas não saíram dali declarando: louvado seja o Senhor, Ele vive, Ele reina. Elas foram tomadas de terror, de medo. Então, sabe, irmãos, muitas vezes, não por falha, ou não por escolha errada, mas às vezes acontece isso na nossa vida. E a gente passa a olhar muito mais para a situação do caos do que para Ele. Ele vive, Ele reina. A nossa vida não pode ser tomada pela emoção, pelo medo, pela angústia, pela ansiedade. A gente passou por um período agora, de 2 anos. E lá atrás, o Senhor falou claramente para a gente: essa enfermidade não vai ser tão punk assim, mas muita gente vai ser aterrorizada com medo. É lógico. Como eu falei no início, cada um tem uma vivência, cada um tem uma experiência, construiu um psique de uma forma ou de outra. Uns reagem de um jeito, outros reagem de outro jeito. Amém. Não dá para julgar.
Essa semana aconteceu uma coisa. Eu só falei, Senhor, tem misericórdia. Tira desse medo. Fui com a Cláudia, feriado, a gente foi dar uma caminhada, fomos dar um mergulho no mar. Tinha uma moça no meio da areia de Copacabana, não tinha nada, para a direita, para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Acho que ela estava fazendo um tricô. Uma pessoa de uns 55 anos. A gente caminhou em direção mais ou menos 5 metros para passar do lado direito, ela botou a máscara rapidinho. O Senhor não nos deu espírito de medo. A prudência é bom senso. Eu gosto sempre de frisar essa passagem. Quando o Senhor manda Moisés dar uma ordem para os 12 espias subirem aquele monte, eu vou te dar uma terra que manda leite e mel. Eu vou cumprir uma promessa na tua vida. Eu tenho um plano para você. Nenhum dos meus planos serão frustrados sobre a tua vida. Eu tenho um desígnio que eu tirei você do império das trevas para realizar algo na tua vida. E aqueles homens subiram aquele monte. Deus falou que tinha uma promessa de uma terra prometida. Eles oraram a terra prometida 2. Josué e Caleb olhavam, essa é a terra, vamos conquistar. 10. Tomaram uma decisão. Foi por prudência ou foi por medo? É uma interrogação. Deus permitiu? Permitiu. Mas para mim é claro, tem anequins, tem gigantes, tem não sei o quê, não vamos entrar. Quando Gideão chama um povo, ele chama um povo e Deus fala para ele, separa os covardes. Eu aprendo uma coisa com isso. Era um povo de Deus, era um povo de Gideão. Eu até entendo. Se você não está sentindo paz de ir para uma guerra, não vá. É melhor tomar uma decisão, ser um cachorro vivo do que um leão morto. Quando Gideão chamou, o Senhor mandou, separa os covardes. Uma galera saiu. Mas amém por isso. Agora, a nossa decisão não pode ser pautada em cima de medo. De prudência, de bom senso, de moderação. Eu não posso ser uma boiada que anda todo mundo no mesmo destino. O Senhor deixou sobre nós o Espírito Santo dele, a palavra dele. Glória a Deus pela vacina, glória a Deus pelo tratamento, glória a Deus. Mas eu não posso fazer isso com uma decisão pautada em cima de um medo. Porque ele não nos deu o espírito de medo. Amém? Ele não nos deu espírito de medo. Então essas mulheres chegaram no sepulcro. Saíram dali. Ele não está, ele vive. Os discípulos não acreditaram. Só acreditaram na hora que ele apareceu com a mão furada. Se você tem dúvida no seu coração daquilo que o Senhor vai fazer na tua vida, está repreendida essa dúvida. Ele nos tirou do império das trevas. Nós somos dele. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. Para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas. Ele não nos deu espírito de medo. Decida com sabedoria, não em cima de uma emoção, não em cima de um medo. Amém? Que a gente possa ter a clareza de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Existe sim um manual de sobrevivência, existe um estatuto sim para a gente andar nele. Às vezes a gente escorrega, mas a gente não pode andar na nossa vida olhando para o retrovisor o tempo todo. As coisas velhas se passaram. Ele nos deu o espírito
de poder, de amor e de moderação. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui, amém? Amém? Eu queria que você curvasse a sua cabeça. O Senhor está aqui. Ele está ministrando ao nosso coração. Que você possa se colocar de pé e botar a mão no seu coração agora. O Senhor não nos deu espírito de medo. Ele nos deu espírito de... Oh, Senhor. Oh, Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Se você andou nessa caverna, se você teve incredulidade em algum momento de achar que Deus não ia fazer aquilo que Ele prometeu, Ele não é um homem que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador, Ele é o nosso Salvador. Assim como aquelas mulheres chegaram aí no sepulcro falando, Ele não está aqui. Às vezes vem no nosso coração uma incredulidade, parece que o problema é maior que tudo, parece que o desafio é muito maior, parece que o dinheiro não vai chegar, parece que a cura não vai chegar, mas Ele está no controle. As promessas do Senhor se cumprirão. Adore ao Senhor.